A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Fabrício. Vamos dar início a mais um estudo nessa manhã, né? E que se encontra na lição 4, Iluminação Espiritual do Crente. Que Deus venha nos dar sabedoria, graça e entendimento, sabendo nós que através desses estudos nós estamos ganhando grande crescimento espiritual e nisso firmando a nossa fé dia após dia, sabendo e crendo naquele a quem nos chamou, que é Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. E a nossa fé vai se firmando dia após dia, e isso nós vamos nos capacitando e nos colocamos na brecha, conforme a palavra de Deus nos chama a atenção. Procura te apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Sabendo nós que a palavra da verdade é a arma espiritual do crente, que é a espada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, nós guerreamos contra as hostes da maldade, guerreamos contra os poderes das trevas, através do poder da palavra de Deus, para que nós possamos ter as respostas diante de nós para estar ferindo, para estar despedaçando as obras do adversário que vem sempre para querer tratar conosco dentro da palavra de Deus, querer usar o campo da mente como batalha espiritual, e nisso nós tendo a palavra de Deus firmada e escrita na tábua do nosso coração, nós temos, grande proveito de estar guerreando contra as hostes da maldade, porque o adversário, na sua astúcia, ele tenta estar desfigurando tudo aquilo que Jesus Cristo fez na terra e na cruz do Calvário por nossas vidas. Então, o conhecimento da palavra de Deus é o que nos faz fortes e firmes, como a casa estabilizada e firme na rocha que é Cristo Jesus, a nossa pedra angular. Então, nós vamos lá para o texto áureo, Efésios 1:17, que nos diz da seguinte forma: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Glória a Deus. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do seu poder. Esse é o comentário do escritor da revista, na verdade prática. Então, a oração de Paulo aqui está se firmando a uma oração de Paulo. Ali ele clama ao Senhor Jesus para que o Senhor Deus viesse iluminar a mente daquela igreja, iluminar os olhos espirituais do coração daquela igreja, para que eles pudessem enxergar de uma forma que viesse da parte de Deus uma sabedoria e uma revelação das coisas inerentes à salvação, inerentes às questões espirituais. Então, a oração de Paulo é com um zelo surpreendente em relação à igreja. Paulo ele se coloca em oração, buscando e intercedendo por aquela igreja, para consolidar o trabalho que ele já tinha iniciado com a pregação do Evangelho. Mas só que Paulo estava ali buscando de Deus para que através da sua pregação ele pudesse ter bom êxito dentro da congregação e com aqueles irmãos a quem ele estava ensinando, a quem ele estava pastoreando. Então Paulo se coloca numa posição para interceder pelaquela igreja, para que ela viesse ter uma visão alta, uma visão privilegiada, uma visão que viesse acarretar para eles uma visão ampla sobre todas as coisas que está à sua volta, a crença e toda a sua vida ao seu derredor. Porque quando Deus nos fala sobre sabedoria, lá em Tiago também ele nos fala que aquele que não tem sabedoria, que busque ter a sabedoria que Deus dá deliberadamente para todo aquele que busca, mas tem que crer. Então a sabedoria, ela não é somente relacionada com as coisas espirituais, somente para o ministério, não é somente um dom espiritual para o ministério, mas a sabedoria ela acarreta sobre a nossa vida uma visão ampliada e uma visão
sábia sobre todas as coisas que estão relacionadas à vida, né? Porque nós vamos saber e entrar em qualquer recinto, em qualquer situação, no meio de qualquer pessoa e sair bem. Porque é isso que nos vem a capacitação de Deus em todas as áreas da nossa vida. E, em especial, as coisas relacionadas a Deus. E quando ele fala sobre a revelação de revelação, não são as revelações profundas, as revelações que estão relacionadas ao dia a dia de uma pessoa, que são ocultas, que somente Deus pode revelar. Não esse tipo de revelação, mas a revelação das coisas espirituais, a revelação de enxergar o Evangelho como algo grandioso e maravilhoso que está diante de nós e que é o nosso caminho para a nossa salvação, para que nós venhamos ter uma revelação tamanha em nosso coração, que ela venha estar trazendo grande alívio, vontade e a cada dia crescimento por parte nossa, porque nós nos achegaremos a Deus com mais força, com mais interesse e com mais vontade, porque nós recebemos de Deus uma sabedoria para estar tendo uma visão espiritual ampliada sobre a vida e sobre as vaidades da vida, e que tudo está sendo concernente somente a Cristo, e nós também ter uma revelação sobre as questões espirituais. O ponto central dessa lição é a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação do crente. Então nós recebemos heranças preciosas espirituais da parte do Senhor Jesus. E essas riquezas espirituais, elas são conferidas sobre a nossa vida através de um trabalhar, de um agir sobrenatural da obra do Espírito Santo de Deus, que vem a nós para nos revelar tais grandezas do Evangelho. A leitura bíblica em classe está lá em Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 ao 23, que nos diz da seguinte forma: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da vossa vocação e as quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas consistiu como cabeça da igreja. Glória a Deus. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas consistiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Deus, aleluia. Então Paulo, ele se alegra nesse momento com a igreja, ele intercede pela igreja em um ato que se chama oração. A oração, para nós explicarmos melhor a oração, a melhor forma de explicar a oração é ter uma vida de oração. É nos achegar a uma intimidade, a uma forma de nós aprendermos e estarmos recebendo de Deus as dádivas que vêm do alto. Ou seja, no momento que estamos em oração, é o momento que nós estamos recebendo de Deus as virtudes do reino de Deus. É o momento que nós estamos nos santificando, é o momento que nós estamos ganhando sabedoria, entendimento, cura,
que nós estamos nos achegando, nos sujeitando e nos revestindo com todas as armaduras espirituais, que são as armas espirituais do crente, que são as armas espirituais da nossa milícia. São armas não carnais, mas armas espirituais, onde nós recebemos de Deus uma iluminação sobre como manusear a tua espada, como entender melhor as situações e ter uma revelação concernente à sua palavra, ou seja, nos capacitando dia após dia para entender de forma clara e nos aquecendo através do momento da oração, para que nós venhamos ser fervorosos no Espírito, sabendo nós que se nós não estivermos aquecidos, se nós não estivermos sendo conduzido pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos esfriar na fé e estar caindo em um declínio espiritual grandioso que pode nos acarretar até mesmo uma morte espiritual, onde muitos colocam a mão no arado e retrocedem. Mas só que Deus, a vontade dele não é essa, mas é que venha cumprir o bom propósito de Cristo sobre as nossas vidas e que nós venhamos crescer a estatura perfeita de varão perfeito, que é Cristo Jesus, ou seja, dia após dia buscando querer se parecer com Cristo através do poder da palavra que nos liberta, que nos salva e nos limpa, para que nós possamos estar entendendo e buscando a cada dia aprender com Cristo, através do poder da palavra. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele incita em nós uma vontade e um querer de a cada dia ser um representante do reino de Deus, ser uma pessoa santa, ser um homem separado, apartado pelo Espírito Santo de Deus para estar fazendo menção e estar sendo carta viva do Senhor ocular nessa terra perdida, como peregrino dos céus. Lembrando que Jesus, na oração sacerdotal, ele nos fala que, quando ele intercede ao Pai, que Deus viesse nos proteger do maligno, não tirar do mundo, mas viesse nos proteger, é porque ele verdadeiramente nos deu a sua palavra e o mundo nos odiou. Ou seja, aquilo que nós carregamos, a esperança da salvação, ela é uma afronta para esse mundo que jaz no maligno. Então, todos aqueles que são santos do Senhor, que foram chamados, nós temos uma missão de estar nos defendendo a nossa fé e estar a cada dia ganhando e alargando tendas no terreno do adversário, nesse mundo que jaz no maligno, e estar nos mantendo numa posição que Deus nos chamou, que é de adoração contínua. Então, nós vamos para o primeiro tópico, que nos fala sobre ação de graças e intercessão. Então, Paulo ele se alegra, com inteira satisfação e dava graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas. Que bênçãos espirituais são essas? A eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo de Deus. Na aula passada, nós falamos e nós pregamos sobre a eleição, a predestinação. Então está no estudo passado, que está bem explicado o que é eleição, o que é predestinação e o dom do Espírito Santo, que são os dons espirituais e a nossa filiação em Cristo Jesus. Então Paulo, ele estava ciente de quão maravilhoso que é o Evangelho chegar ao coração e na visão interior de um homem que foi tirado do charco de lama, que foi retirado de uma situação deplorável, porque a palavra de Deus nos diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E se isso aconteceu, nós estamos, quando nos achegamos a Deus, nós estamos nos achegando para a luz. Então, quando nós nos achegamos para a luz, nós estamos saindo das trevas. Então, o pecado, ele nos aparta das bênçãos espirituais do Senhor. Porque quando nós estamos em pecado e quando nós estamos em trevas, nós não entendemos e nós não contemplamos de forma clara as coisas e as evidências do reino de Deus. Então, Paulo estava intercedendo
para que Deus viesse, o Espírito Santo de Deus, viesse preparar aqueles irmãos, para que eles viessem contemplar quão grandioso é o poder do Evangelho. Paulo já estava ciente, maravilhado, extasiado pelo poder do Espírito Santo de Deus e pelo poder do Evangelho. Desde o dia que ele ali recebeu a presença do Senhor Jesus, do próprio Senhor Jesus, que ele próprio até mesmo caiu do cavalo e ali ficou 3 dias sem visão, perdeu a visão e esperando uma oração para que viesse descer sobre ele a virtude do Espírito Santo e viesse abrir os olhos espirituais e os olhos carnais, né, de Paulo, para que ele viesse contemplar a grandeza e a maravilhosa graça do Evangelho. Então, nós aprendemos que Paulo, ele já tinha os olhos espirituais iluminados, mas só que ele queria que Deus viesse estar iluminando os olhos espirituais daqueles irmãos também. Então nós entendemos da seguinte forma, que no mundo tem tantas mentes brilhantes, tantos homens inteligentes, homens que são expoentes na tecnologia, na medicina, na ciência, em tantas outras áreas que são, assim, áreas que são de grande valia, de grande força ativa na sociedade, na indústria, mas só que são homens que, com essa inteligência, são inteligências carnais, passageiras, que Deus verdadeiramente também os capacitou, porque Deus dá inteligência para o ser humano, para executar as obras e as coisas na terra. Então, esses homens com toda essa inteligência, muitos deles não têm a inteligência, a sabedoria e a revelação de enxergar no Evangelho como a forma de salvação, de enxergar no Evangelho que é o caminho, a verdade e a vida que nos leva para a vida eterna. Então nós entendemos que Paulo estava nos afirmando e nos endereçando a entender da seguinte forma, que sem a revelação de Deus, que sem a sabedoria de Deus, nós não temos a habilidade própria, a inteligência própria para contemplar o poder, a profundidade, a grandeza e a maravilha do Evangelho na vida do ser humano. Então Paulo estava nos explicando isso, que é através da ação do Espírito Santo de Deus que vem nos revelar. Então, verdadeiramente, não somos nós que aceitamos a Cristo, mas Ele que nos aceitou primeiro. Porque, primeiramente, é Ele que nos atraiu pela Tua graça. Subtópico 2, a esperança da vocação. Então, nós podemos dizer e separar em 3 etapas a nossa esperança para a salvação e a vocação em Cristo. No passado, vamos separar passado, presente e futuro. No passado, em Efésios 1:4, nos diz da seguinte forma, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Antes, na fundação do mundo, já estava preparado todas as coisas. No presente, Filipenses 3:14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que nos assegura e nos assevera presente. No presente, nós prosseguimos para o alvo e pela soberana vocação em Cristo Jesus. E no futuro, Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, nos elevando, nos atirando e nos prosseguindo para um alvo que é futuro, que é nos apresentar como igreja gloriosa e para que naquele grande dia nós possamos receber a salvação eterna que vem da parte do Senhor Jesus. Então, Efésios 1:4, Filipenses 3:14 e Efésios 5:27
São as etapas passado, presente e futuro. Glória a Deus. Subtópico 3, as riquezas da glória de sua herança. A expressão herança enfatiza aquilo que nós temos como herança na vida, na nossa vida natural. Aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Então, a herança que nós recebemos, essa expressão herança, está enfatizando as heranças sobre as questões divinas, que estão relacionadas ao nosso presente e ao nosso porvir. Heranças essas que estão relacionadas à revelação das coisas espirituais, da obra salvífica e da nossa regalia como servos de Deus, de estar a cada dia crescendo a estatura e nos sendo revelado em nós, no nosso coração e na nossa visão, a maravilhosa graça do Evangelho. Então, tudo isso são expressões dadas aos eleitos, que somos nós. A expressão riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que estão no Evangelho, que são os perdões dos pecados, a adoção como filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. De todas essas bênçãos e essas riquezas que relata no Evangelho, Paulo estava nos aferindo a nós, colocando nós em uma balança para que nós viéssemos estar colocando diante de nós um grande peso de glória, uma riqueza muito grande. Então, Paulo enfatiza as maravilhas relacionadas em riquezas espirituais e não terrenas. Nós que vivemos em um mundo que é capitalista, que busca somente o proveito das coisas terrenas, aqui quando Paulo fala sobre riquezas e não relata as riquezas terrenas, isso nos mostra cada dia, acarreta ao nosso coração e à nossa mente que nós devemos estar nos achegando mais a Cristo dia após dia e clamar ao Espírito Santo de Deus que Ele venha revelar dentro de nós, para que nós possamos contemplar e estar a cada dia nos voltando para Cristo e sabendo que Ele é a fonte de todas as coisas e que Ele é o nosso maior bem de riqueza na terra, porque o sangue de Jesus é mais precioso do que ouro e prata. Então, tudo aquilo que nós relacionamos a riquezas, nós relacionamos a bens naturais, a coisas que estão ao nosso derredor e coisas passageiras e terrenas. Mas só que Paulo aqui não fala momento algum sobre riquezas terrenas, mas Paulo está relacionando inteiramente a riquezas espirituais. Isso é um choque para que nós possamos entender que verdadeiramente nós devemos estar numa atmosfera espiritual para estar vivendo, sugando, para estar nos aprimorando e estar a cada dia nos alegrando no Evangelho da Graça, mas de uma forma rica e buscando a cada dia as heranças do reino de Deus, mas de forma legítima, nos alegrando com aquilo que se chama Cristo Jesus, que é o centro de todas as coisas. E isso é possível através da nossa vida de sinceridade e buscando a cada dia e o Espírito Santo de Deus nos revelando tais grandezas que estão guardadas em Deus. Grandezas essas que estão guardadas pela revelação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando nós temos uma revelação de algo, quando nós nos adaptamos, quando nós queremos seguir algo, ou seja, a pessoa gosta de determinadas coisas na terra, ou seja, uns gostam de cavalos, né? Então ali eles se aprimoram e passam ali buscar a cada dia entender sobre tais coisas. Mas gostar e nos adaptar com as coisas terrenas são muito fáceis, né? Porque as pessoas às vezes gostam de em determinada época, gosta de determinada coisa, passa mais um tempo, a maturidade vem, ele se adapta com outras situações, mas tudo isso buscando se preencher com algo.
Mas quando nós temos a revelação em peso sobre a glória do Evangelho, nós largamos tudo e queremos prosseguir somente para o alvo, que é Cristo Jesus. Então essa revelação ela tem que ser descoberta os nossos olhos espirituais, para que venha cair toda a escama e que nós possamos ter prazer na glória, na obra e nas heranças e riquezas referentes ao reino de Deus, que é o perdão pelos pecados, que é a salvação, que são as bênçãos a ser desfrutadas no porvir, onde os olhos não viram, o coração nunca sentiu ou presenciou algo de tamanha glória que está preparado para os santos, onde Paulo não conseguiu expressar quando Paulo ele foi elevado ao terceiro céu. Que coisa maravilhosa! E que nós devemos a cada dia estar pensando. Glória a Deus. Então, no tópico 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. A sobreexcelente grandeza do seu poder. Segundo, lá em Efésios 1,19, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A palavra atribuída do grego se chama dunamis, que expressa poder fora de medida. Ou seja, aquilo que Deus aplicou sobre nós para estar a cada dia trabalhando sobre nós é uma força fora do nosso comum. É um poder miraculoso que vem da parte de Deus. Lá em 2 Coríntios 4, 7 nos fala da seguinte forma: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, grande é tamanho o tesouro que habita dentro de nós, que vem sobre nós a unção, o poder, a glória de Deus que se aperfeiçoa em nós, que somos chamados em vasos de barro, por causa da nossa fragilidade, por causa da nossa pequenez. Mas aquilo que habita sobre nós é grandioso e maravilhoso. E isso nós devemos a cada dia entender, abraçar, nos agraciar com tamanha glória de Deus que está aperfeiçoando a cada dia sobre as nossas vidas. Lá no subtópico 2, a força do poder divino. Tem 3 palavras aqui de vocábulo grego que Paulo atribui a essas passagens. Uma é energeia, que significa operação, eficácia, dando ideia de poder em atividade. Ou seja, uma operação, uma força, um poder grandioso que está operando através da nossa vida. A segunda é kratos, que significa força, intensidade. A terceira é eikos, o poder inerente a Deus. Então, o conceito que nos revela o potencial de Deus em nossa vida, que opera a favor do que os creem, é que há em nós uma força, um poder, em atividade, uma força, uma intensidade que nos projeta para frente inerente às coisas do Senhor. Então, aquilo que está movendo através de nós é um poder grandioso, é uma força ativa que o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, está a cada dia aplicando em nós para que nós venhamos fazer parte com Cristo. Como ali Jesus intercedeu pela igreja, dizendo ao Pai, na oração sacerdotal que se encontra em João 17, onde ele fala assim: Pai, como nós, eu e o Senhor somos um só, que o Senhor venha fazer com que eles e eu venha a ser um só. Ou seja, o poder que operou sobre Jesus Cristo, para aqueles que creem, faria obras maiores. Então Jesus estava querendo que nós viéssemos provar da glória, da excelência e das riquezas do reino de Deus. Aquele que nos veio resgatar, ele também colocou sobre nós grande sorte de bênçãos
e para que nós viéssemos também estar crescendo a estatura dele, ser chamados de filho e um dia sentar à destra de Deus. Lá no subtópico 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Subtópico 1, Cristo, as primícias dos que dormem. Lá em 1 Tessalonicenses 4,14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Glória a Deus. Então, Paulo enfatiza o poder de Deus, né, que operou na ressurreição de Cristo. Quando Jesus Cristo, ele ali na cruz do Calvário, ele consuma toda a obra salvífica. Mas necessário era que Jesus viesse a descer à sepultura e ressuscitasse ao terceiro dia, para estar endossando sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vocação, sobre o nosso chamado, que tudo aquilo que ocorreu sobre Jesus ocorrerá também sobre as nossas vidas. De qual forma? Então endossa sobre nós que como nós somos herdeiros, que como nós somos filhos, que como nós estamos crescendo na estatura de Cristo e temos direito a essas heranças, nós também vamos ressuscitar naquele grande dia. Então, o próprio Deus vai aplicar a sua força e o seu poder para que nós venhamos também estar nos ressuscitando e tomarmos a nossa forma de corpo, uns para a vergonha eterna e outros para a salvação eterna. Então, todos aqueles que estão mortos, eles vão se ressuscitar, uns para a prestação de conta e outros para a salvação eterna. Porque todo joelho se dobrará diante de Deus. Uns para a condenação diante do trono branco e outros para a exaltação e glorificação do Senhor Jesus nas bodas do Cordeiro, onde a igreja será arrebatada, onde primeiramente subirão aqueles que morreram em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, é aquilo que nós esperamos, porque nós cremos e temos certeza da obra daquele que fez e ressuscitou na cruz do Calvário. Essa certeza vem em nós, essa certeza se aprimora em nós e ela vive em nós, porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica ao coração nosso que nós somos filhos e nós estamos caminhando para a salvação. Glória a Deus. Subtópico 2, Cristo elevado à direita de Deus. Colossenses 2,15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então Jesus, o valente, ele veio, tomou as chaves da morte. Jesus, como valente, ele veio, guerreou, fez a parte mais dificultosa e nos deu a parte mais fácil. Carregar a nossa cruz. Mas aquilo que foi o escárnio, aquilo que foi para ser transpassado, aquilo que ele sofreu, todas as suas chagas ali, toda a sua dor que Jesus sofreu na cruz do Calvário, nós não passamos por esse processo. E a palavra de Deus tem alguma passagem que nos diz da seguinte forma: e vós ainda, ou vós já resistiram um pecado até sangrar ou até derramar sangue. Ou seja, Jesus estava nos alertando da seguinte forma: nós devemos estar a cada dia aptos para estar resistindo o pecado, até mesmo ao derramamento de sangue. Que tamanho é a obra que nós devemos estar executando diante de Deus? Obra essa que é resistir às obras das trevas, que é o pecado, os pratos, as coisas que são atribuídas a nós, para que nós venhamos pecar e retroceder contra Cristo. Mas nós não devemos estar, nós devemos estar a cada dia buscando a força do Espírito Santo de Deus e não voltar e retroceder. Mas quando nós temos sinceridade com o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus que vem nos revelar, nos conduzir, nos carregar, para que nós venhamos não retroceder, mas receber de Deus. Por isso que é necessário ter um coração aquebrantado e contrito,
a esses Deus não rejeita. Por quê? Porque o coração contrito, arrependido, é o coração que se arrepende fácil, que tem um coração entendedor e amoroso para com as coisas do Senhor, que verdadeiramente ele tem amor pela obra de Deus. Então, assim tanto como na ressurreição, ascensão de Cristo, né? E as obras de poder do Pai, nós também receberemos tamanhas dádivas que virão sobre as nossas vidas, e naquele grande dia nós poderemos também assentar à destra do Pai. Glória a Deus. Como Cristo se assentou. E está assentado até nesse exato momento e intercede pela igreja. E no subtópico 3, que está finalizando o estudo, Cristo exaltado sobremaneira. Lá em Efésios 1, 22, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Deus fez Cristo cabeça da igreja, e a igreja expressão plena de Cristo. Isso significa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, toda a autoridade que foi dada, colocado debaixo dos pés os inimigos de Jesus Cristo, nós como herança recebemos também tamanha grandeza. E quando nós estamos de mãos dadas, caminhando com Cristo, é como se nós estivéssemos caminhando no vale da sombra da morte, mas nós não tememos, porque o valente está de mãos dadas conosco, e essa segurança nos assegura cada dia de prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. E que nenhuma aflição venha estar nos alcançando, porque Cristo é maior na nossa vida. Então, concluímos que todas as dádivas e obras da salvação primeiramente brotaram em Cristo Jesus, e de tamanha glória e de tamanha riqueza, todo esse ato nós podemos falar que a graça de Deus ela é verdadeiramente imerecida. Mas nós recebemos essa dádiva porque Jesus Cristo verdadeiramente é Senhor e Salvador da nossa vida e da igreja e todos aqueles que creem. Esse foi mais um estudo e eu te desejo que você venha ganhar a cada dia o crescimento espiritual. Que Jesus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.